Lucas 22, então diz-nos assim a palavra de Deus: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Que Deus nos abençoe e nos conduza nesta nossa reflexão. Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre os anseios de Judas. Qual é o objetivo dessa reflexão? Levar as pessoas a refletirem acerca das motivações e quais as razões que têm levado essas pessoas a seguirem a Jesus. Irmãos, os evangelhos e a má fama colocam Judas em último lugar na lista dos 12. Todas as vezes que você abrir a lista dos 12, você vai encontrar Judas em último lugar. O nome Judas tem origem no grego, significa louvado, festejado em louvor a Deus. Judas sempre vem acompanhado de alguma descrição pejorativa que o difere dos demais. Judas Iscariotes, Judas que o traiu, Judas Iscariotes o traidor. Judas era filho único, nasceu em Quiriote, cidade ao sul da Judéia, próximo a Hebron. Judas então era judeu. Iscariotes não é sobrenome. Para quem pensa que Iscariotes é sobrenome, não é. Iscariotes significa homem de Quiriote. Por isso, Judas Iscariote. Judas foi o único dentre os 12 que não veio da região da Galileia. João 6,71 vai dizer que o seu pai se chamava Simão, mas a Bíblia omite o nome de sua mãe. Mas a história paralela diz que o nome de sua mãe era Sibória. Os habitantes da Judéia desprezavam os galileus, tidos como arrogantes, ignorantes e menos inteligentes. Isto separava Judas dos demais discípulos. Judas olhava para os demais discípulos e os achava sem a menor importância, sem significância alguma, sem condição de seguir a Jesus como mestre. E esses detalhes mostram que de fato Judas era um homem diferente, distinto então dos demais, e à parte na vida de Jesus. Ele se torna um ser completamente alheio ao ministério apostólico. O Novo Testamento não diz exatamente quando Jesus chamou Judas para se juntar aos 11. O quarto evangelho diz que Judas era ladrão e tirava da bolsa o que eles recebiam de ofertas e de donativos. Não é difícil entender os anseios de Judas. Ele não era bobo. A história paralela diz que ele falava pelo menos 7 idiomas, era alguém extremamente inteligente, formado em contabilidade, capaz de exercer uma função de tesouraria. Desde já eu quero adiantar que ele não era o tesoureiro do grupo como ensinam por aí. Então não é difícil entender os anseios de Judas. Judas era um zelote. Os zelotes formavam uma espécie de partido político religioso que desejavam libertar Israel do Império Romano. Judas então era um extremista, um revolucionário, um militante nacionalista da sua época, uma espécie de revolucionário de esquerda. Judas adentra então para o ministério apostólico oriundo de um contexto político revolucionário de esquerda. E como todo esquerdista, Judas é dominado por um insaciável desejo de riqueza, de domínio e de poder. Como todo cidadão judeu, Judas esperava pela vinda do Messias, que mudaria o cenário em Israel. Judas então começa a olhar para Jesus como líder que levaria os zelotes ao poder. Judas não viu em Jesus o Cordeiro prometido. Em nenhum momento Judas olhou para Jesus como o Messias sofredor que salvaria o seu povo dos pecados deles. Judas via apenas um líder político, um homem capaz de realizar o sonho da libertação política e social em Israel. Por tudo isso, Judas não pode ser visto como um apóstolo. Seus anseios, seus desejos, seus projetos eram outros. Judas jamais negou a si mesmo para seguir a Jesus. As palavras de Jesus foram minando Judas aos poucos. Aos poucos, as palavras de Jesus, os gestos de Jesus, as atitudes de Jesus minavam Judas, e Judas começou a entender que o mestre não tinha nada a ver com ele. Quando ele ouviu
palavras da seguinte forma: se alguém bater-lhe uma face, dá-lhe a ele a outra. Se alguém tirar de você a sua capa, não impeça de tirar também a túnica. Isso mexeu extremamente com Judas, mas quando Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Judas pensou: esse não é o líder que nós precisamos. Ele deveria arrancar de César e deveria arrancar César do poder, e não fazer de César um homem mais rico e mais poderoso. Judas então decidiu entregar a Jesus. Judas estava entre os apóstolos, Judas andou com Jesus, participou de milagres em nome de Jesus, mas Judas não sabia quem era Jesus. Preste atenção nisso. A grande maioria dos cristãos não sabem quem é Jesus, não conseguem enxergar o Messias sofredor, não conseguem enxergar a missão de Jesus como Salvador por uma razão muito simples. Assim como Judas, estas pessoas estão atrás de Jesus a fim de realizar seus sonhos, a fim de terem algum tipo de benefício. Judas estava seguindo a Jesus a fim de realizar apenas um projeto político pessoal, um sonho ligado mais aos zelotes do que propriamente ao cristianismo. Judas não tomou para si os anseios de Jesus. Judas queria que Jesus realizasse seus sonhos e seus desejos. Judas faz parte de uma multidão de pessoas que seguem a Jesus por um interesse, esperando algo, esperando receberem de Deus saúde, realização pessoal, riqueza, poder e tantas outras coisas. A relação de Jesus com Judas é marcada por detalhes interessantíssimos. Mateus diz que Jesus o chamou de amigo. Você já leu essa parte? Isso nos leva a uma pergunta: de onde veio essa amizade? A história paralela diz que Judas era casado e sua mulher foi trabalhar na casa de José de Arimateia. A história vai mais longe e diz que José de Arimateia era tio de Jesus e falou de Judas, que falou de Jesus para Judas. Então Judas ouve falar de Jesus pela boca de José de Arimateia. Então isso explica a amizade entre Jesus e o traidor. Aliás, é João, o evangelista, aquele que escreve, parte do quarto evangelho, quem mais ataca Judas, e é João quem o chama de ladrão. Agora, como o evangelho de João foi escrito quase 90 anos depois, o Judas só foi descoberto bem mais tarde. Então parecia que ele fingia bem, era alguém verdadeiramente dissimulado. Então Judas só foi descoberto depois de morto. Os apóstolos com certeza não eram cínicos, eles jamais passariam as mãos na cabeça de Judas. Então Judas conseguiu enganar a todos. A história também diz que Judas foi tesoureiro e ladrão. Aqui surge um outro ponto muito interessante: de onde vem o título de tesoureiro? Judas morou e trabalhou com Zaqueu. Judas, segundo a história, era um homem assim extremamente marcado pela vida, um homem de certa forma constrangido em si, e alguém que foi rejeitado e que tinha certos traumas. Dizem os historiadores que quando Cibora estava grávida, ela teve um sonho. E nesse sonho foi-lhe dito que Judas faria algo muito ruim, que ele seria uma pessoa desajustada na sociedade. Então Judas foi abandonado pelos seus pais, ele foi criado por outras famílias, passou um período na casa de José de Arimateia, passou um outro período morando com Zaqueu, e Zaqueu como coletor de impostos. Judas vai ser o tesoureiro de Zaqueu. Então Judas morou e trabalhou com Zaqueu. Judas era tesoureiro de Zaqueu e não dos 12. Os discípulos recebiam dízimos e ofertas, mas não precisavam contabilizar. Não era um montante com essas condições todas que levaria a ter uma espécie de contabilidade. Quem lê a multiplicação dos pães sabe. Todos os apóstolos sabiam quanto tinha na bolsa, era pouca coisa. Tanto é que é dito: não dá para comprar nem pão para esse povo. Então não havia essa necessidade. Então de onde vem esse título de tesoureiro? É que Judas então
Ele não era o tesoureiro do grupo, mas ele era tesoureiro de Zaqueu. No grupo, Judas apenas metia a mão na boca, na bolsa, né? É o que João nos diz. Judas e Zaqueu moraram em Jericó, e os sábios rabinos dizem que Zaqueu substituiu a Judas entre os discípulos após o suicídio de Judas. Nesse momento da história, Zaqueu teve o seu nome mudado para Matias. Matias disputou com José Barsabás e perdeu feio na substituição de Judas, talvez por causa do seu passado. Ainda que ele tivesse mudado de nome, as pessoas mais próximas o conheciam, sabiam que Matias era Zaqueu. A história paralela diz que quando Jesus pousou na casa de Zaqueu, Jesus teve um encontro com Sibória, e Jesus disse a ela: não vá para Jerusalém, porque seu filho vai me trair e me entregar por 30 moedas. Mas se Jesus sabia de tudo isso, por que Jesus não fez nada? Por que Jesus não fugiu? Por que Jesus não evitou? Judas, ele não foi escolhido pessoalmente por Jesus. Alguns discípulos e apóstolos foram levados a Jesus. Exemplo, foi Filipe quem levou Natanael até Jesus. Judas, a história vai nos dizer que ele foi um dos discípulos de João Batista. E esse detalhe vai nos mostrar que ele não teve nenhum problema para ser aceito no meio dos discípulos, ao ser indicado por José de Arimateia. Porque, como discípulo de João Batista, o precursor, ele seria facilmente aceito no meio do grupo como foi. Mas por que Jesus aceitou Judas? Em primeiro lugar, Jesus sabia quem era Judas. Em nenhum momento Judas passou despercebido diante do mestre. Jesus sabia que Judas veio ao mundo para traí-lo, assim como Cristo veio ao mundo para morrer. Jesus o aceitou porque sabia que Judas fazia parte do plano de Deus para a redenção dos escolhidos. Judas é a prova cabal de uma das mais duras e mais rejeitadas doutrinas da Bíblia, que é a predestinação. O texto que nós usamos como base, Lucas 22, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de que ele está sendo traído. As palavras de Jesus mostram claramente que sobre a vida de Judas havia um decreto divino. Nós não podemos fugir desse detalhe, mas ao mesmo tempo, Lucas 22, ao mesmo tempo que mostra que havia um decreto divino, na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Jesus não evitou, Jesus não fugiu, Jesus não impediu, porque Jesus estava indo à cruz. Ele sabia que teria que ser traído, sabia que Judas era o traidor, sabia que havia um plano de Deus. Então ele não impede, não faz nada. Mas ao mesmo tempo, Lucas 22 diz que Judas é responsável pela sua atitude e pelos seus atos. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, ponto. Mas ai daquele pelo qual ele está sendo traído. Esse homem é responsável diante de si. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. A eleição não anula a responsabilidade do homem com relação à prestação de conta dos seus pecados. Ninguém obrigou a Judas a trair Jesus, mesmo quando ele fez a sua decisão. No momento em que Judas decide trair Jesus, ele está cumprindo as profecias determinadas sobre ele. A predestinação, ela diz respeito aos decretos de Deus para esse mundo. Ou seja, quando nós olhamos a doutrina da predestinação, nós entendemos que é algo que já está determinado. A predestinação é aquilo que Deus já determinou, aquilo que vai acontecer e ninguém pode impedir. Os desígnios de Deus é uma realidade bíblica, assim como cada pessoa é um agente livre. Ninguém é forçado a pecar. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 4, 26 a 28, você vai entender que Deus já tinha planejado, já tinha determinado a morte e a ressurreição de Cristo. Para quem não lembra do texto, levantaram-se os reis da terra, as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se levantaram contra o teu servo,
a Jesus nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios, povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e teu propósito predeterminaram ou predestinaram. Então, Deus já tinha planejado a morte e a ressurreição de Jesus antes do fato acontecer. Nada acontece sem o decreto divino, que é a causa primária de todas as coisas. Pensando em causa primária, você conhece o princípio da causa e efeito? O princípio de causa e efeito nos diz que nada acontece por acaso. Este é simplesmente um termo para indicar a causa existente, ainda que não se perceba e ainda que não se entenda. Em tudo há esse princípio, às vezes oculto, às vezes sem ser percebido. O homem precisa entender que tudo na vida existe um princípio de causa e um princípio de efeito. Nos últimos dias nós fomos bombardeados com inúmeras reportagens com relação àquela menina de 10 anos que foi abusada, engravidou, foi levada a aborto. Aqui surge uma pergunta: onde estava Deus quando essa menina sofria abusos? Onde estava Deus quando ela engravidou? Para aqueles que usam o livre-arbítrio como justificativa, eu quero lembrar-lhes que tal ideia, que o livre-arbítrio faz de Deus um ausente, um omisso, que assiste passivamente a todo mal. E não é isto que a Bíblia revela. O livre-arbítrio humano leva Deus a pecar por omissão. Você entende esse ato jurídico? O que é omissão? Tratando-se de pecado, preste atenção, nós temos os pecados comissivos, são aqueles que consistem no agir, a prática faz o culpado. Deus não é o autor do pecado, Judas é o autor do pecado, quem praticou a ação é que é o culpado diante de Deus. Pecados omissivos são aqueles que mostram uma conduta propriamente omissiva, significa assistir passivamente, significa deixar de agir enquanto o agente tem o dever jurídico de agir e não age, ele está sendo omisso. Então a ideia do livre-arbítrio, da qual Deus entrega o livre-arbítrio ao homem, entrega o homem ao seu livre-arbítrio, faz dele um omisso, faz dele um ausente. E não é isso que as Escrituras mostram. Deus é a causa primária de todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que nele nós vivemos e subsistimos. Voltando para Judas, ninguém forçou Judas a trair Jesus, ninguém lhe tirou a capacidade de raciocínio. Judas continuou agindo livremente, como um agente livre. Judas é culpado por trair Jesus. O nome do traidor não estava escrito nas profecias. Se você pegar todas as profecias do Antigo Testamento, você vai ver que o nome do traidor não estava lá, mas Jesus o identificou na última ceia, que Jesus sabia quem era. Naquele momento Jesus revelou quem o trairia. Havia um decreto e Judas cumpriu livremente esse decreto de Deus. Em João 17:12, a Bíblia diz que Jesus guardou 11 dos 12. E Jesus diz: dos 11 que eu guardei, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Para quê? Para que se cumprisse as profecias do Antigo Testamento. Irmãos, a grande maioria das pessoas não sabem que filho da perdição significa destinado à perdição. Eu vou repetir: filho da perdição significa destinado à perdição. Mesmo destinado à perdição, Jesus ensinou a Judas, Judas participou de milagres e Judas viu o mestre bem de perto, mas isso não teve efeito nenhum na sua vida. Judas é o quadro típico de certas pessoas que andam com Jesus, que falam em nome de Jesus, pensam ser discípulos de Jesus, estão na igreja de Jesus, mas seus anseios não são os mesmos de Jesus. Judas nunca teve o seu coração convertido para o ministério apostólico. Isso nunca lhe ardeu no coração. As palavras de Cristo nunca fizeram diferença na vida dele. Judas nunca aderiu ao projeto de pregar a morte e a ressurreição de Cristo para a remissão de pecados. Judas teve um envolvimento apenas intelectual, que é muito diferente de uma experiência espiritual. Judas se encaixa perfeitamente no contexto de Hebreus capítulo 6, aqueles que
parecem crentes e não são. Judas foi iluminado, ele viu coisas maravilhosas, provou o dom celestial, a boa palavra de Cristo. Judas se fez participante do Espírito Santo, preste atenção. A maioria dos pentecostais usam Hebreus capítulo 6 para dizer que existe perda de salvação. Mas quem lê o texto com cuidado vai ver que aqueles de Hebreus capítulo 6, eles se fizeram participantes do Espírito Santo. Eles não foram feitos participantes pelo Espírito Santo, o que é uma diferença muito grande. Então Judas se fez participante do Espírito Santo, que é muito diferente de ter sido regenerado pelo Espírito. O Espírito não operou o novo nascimento em Judas. Judas andou pertinho do reino, mas muito longe da salvação. Por tudo isso, é impossível que Judas tenha se arrependido. Judas sentiu um remorso tão profundo, a ponto de tirar a própria vida. Não pense que Judas se arrependeu, ainda que você leia na sua Bíblia em português, na realidade ele não se arrependeu. Arrependimento é mudança de ideia, de atitude, de procedimento. Judas em nenhum momento mudou seus objetivos, e ele foi até ao final. E Judas nunca teve a menor condição de chegar a esse arrependimento, porque o arrependimento ele é provocado por Deus. O apóstolo Paulo vai nos ensinar isso em Romanos capítulo 2, versículo 4. Então Judas desesperadamente se enfocou. Os anseios de Judas mostram um homem seguindo a Jesus a fim de realizar os seus desejos e os seus interesses. Judas não tomou para si os anseios de Jesus. Judas queria que Jesus realizasse seus sonhos, seus desejos. Preste atenção. Se você entra na igreja, se você começa a ter uma espécie de relacionamento com Deus, esperando que Deus vai realizar seus sonhos, eu lamento dizer que alguns, quando entram para a igreja, a vida piora. E alguns passam por experiências extremamente amargas. Pedro vai dizer para nós, na sua primeira carta, que se preciso for, nós vamos ser provados, como quem prova o ouro. Imagina ser derretido. Então, eu não sei que tipo de motivação as pessoas têm, mas não entre para a igreja achando que você vai ser rico, você vai ser poderoso, você vai ser abençoado. Você está olhando para Jesus como uma espécie de provedor dos seus interesses pessoais, mas olhe para Jesus como Messias, olhe para Jesus como Senhor, olhe para Jesus como o Cordeiro que foi à cruz. Para quê? Para perdoar os seus pecados, para lavar as suas impurezas, para dar a você uma nova maneira de pensar, de agir, de ser alguém diferente nesse mundo. Então Judas faz parte de uma multidão de pessoas que seguem a Jesus esperando algo dele, esperando saúde, esperando realização pessoal, esperando riqueza. Eu espero que essa reflexão leve você a refletir quais são os anseios que lhe trouxeram a Cristo. Eu espero que essa reflexão nos faça pensar sobre quais os anseios que nos fizeram seguir a Cristo. Lembrando de uma música do Jairinho, seguir a Cristo, ó quanto eu anelo. Quais são esses anelos que me fizeram seguir a Cristo? Um dia eu li um livro do Caio intitulado Seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida. E verdadeiramente seguir a Cristo é um dos projetos de vida mais fascinantes da história da humanidade. Mas que essa reflexão nos faça pensar se as pessoas que vão nos ouvir mais tarde pensam que o fato de estar na igreja lhes garante alguma coisa. Eu quero dizer que infelizmente não. O fato de você carregar e ler uma Bíblia, isso também não significa absolutamente nada. O que vai garantir a você é uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo, na qual acontece uma regeneração, um novo nascimento, que é operado pelo Espírito Santo. Isso o homem nenhum pode fazer. Como nós temos visto pela manhã, qual foi o resultado da queda? O que significa perder imagem, semelhança? Qual foi a posição em que o homem se encontra depois da queda? Então, queridos, que Deus nos abençoe e que Ele nos mostre qual a motivação real que devemos ter para seguir a Jesus, e que nós
entendamos que seguir a Cristo tem dificuldades. Nessa vida há escorregões, nessa vida há tropeços, nessa vida há queda, nessa vida há dificuldades, mas nessa vida também tem grandes vitórias e grandes alegrias para aqueles que seguem a Jesus. E aquilo que está reservado para nós não nos garante que nós vamos ser felizes eternamente nesse mundo. De fato, nós vamos ter momentos felizes, vamos ter momentos difíceis. Lembra de domingo passado? O que devemos ter na vida para que nos sintamos realizados? Não são projetos pessoais, não são objetos pessoais, não são as coisas que esse mundo oferece, não está ligado à riqueza, não está ligado à saúde, mas o que o homem precisa ter para que a vida tenha sentido e seja significativa e feliz para ele? Ele precisa ter apenas uma coisa: a salvação dos seus pecados, que vai lhe garantir uma vida eterna na Nova Jerusalém, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.